A palavra do Senhor diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo 10 em diante. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste e me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Até aí. Eu quero orar com você nessa hora, para que o Espírito Santo, de alguma maneira, ele abra o nosso entendimento, para que nós, de alguma maneira, também possamos escutar a voz dele, e aquilo que ele tem para liberar na minha vida aqui hoje, e na sua vida, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos juntos orar. Pai, essa aqui é a sua palavra, Deus, e se ela não vier carregada de poder e unção, Deus, ela é apenas mais um livro que nós iremos ler. Mas nessa noite, nós desejamos que o Senhor nos visite, nós desejamos que o Senhor esteja aqui conosco, e que o Senhor possa fazer tudo aquilo que está no seu coração, para o nosso Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos para poder te enxergar, os nossos ouvidos para te ouvir. Faz-nos, Espírito Santo, sensíveis à sua voz, para que possamos obedecer as ordens que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém. Meu irmão, essa passagem a gente fala um pouquinho sobre Adão, a gente fala sobre a trajetória de Adão ali no Éden, sobre a criação, a gente fala do início de tudo, da formação, do que Deus ali estava fazendo e fez com aquele homem, com aquela mulher. E quando eu me deparo com isso, e quando eu penso em Éden, eu penso em algo que é o secreto. Eu penso nesse nome que muitos de nós temos experimentado, o secreto. Sabe, esse tempo de Éden pra gente, o tempo que a gente está ali no secreto, também é um tempo aonde nós estamos conhecendo a Deus. Se você entrar no Éden, se você entrar nesse lugar de secreto, de isolamento, distanciamento, que nós estamos vivendo e não sair conhecendo mais de Deus, eu quero dizer que eu e você, nós estamos negligenciando a oportunidade que temos de conhecer mais a fundo esse Deus. E quando eu digo para você nessa tarde, quando eu lia essa mensagem, esse capítulo de Gênesis, eu comecei a entender que ali no Éden, que no lugar de um secreto, é o lugar também onde nós nos encontramos com nós, é onde nós revelamos quem somos, o que somos, e aonde nós vemos muitas vezes a nossa nudez. Adão estava ali naquele lugar tão maravilhoso, tão único, juntamente com Eva, e a gente vê o relacionamento que Deus tinha com o homem. Sabe, isso me leva a pensar que Deus ama aquilo que é secreto. Deus ama trabalhar conosco dentro do secreto. Deus ama moldar nós no secreto. Deus ama nos visitar quando nós estamos no secreto. E talvez assim como você já se envolveu muito no ativismo do dia a dia. Sabe, querido, o ativismo, ele tem o poder de camuflar as nossas necessidades naturais. Você pode estar sendo envolvido no ministério, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola ou em qualquer outro lugar, e aí você não estar na ativa, mas você estar no ativismo. E o ativismo, ele vai camuflar as suas necessidades. Porque quando você quer fugir de casa, dos seus problemas, da sua realidade natural, você sai desse Éden, desse secreto, e vai procurar um paliativo, algo que mude o foco das suas emoções, porque elas não estão conectadas diretamente com o Criador. Isso é muito forte. Quando Deus trabalhava isso na minha vida, eu comecei a me perguntar: Deus, será que em algum momento eu estava no ativismo enquanto estava trabalhando, enquanto estava fazendo os ajuntamentos, as reuniões ministeriais? E agora que o Senhor tem me deixado no secreto, quieto, talvez eu esteja me encontrando comigo mesmo. Adão não precisou comer o fruto de fora.
Adão não precisou experimentar nada fora do Éden, ele estava ali dentro. Sabe o que isso traz para o meu espírito? E eu quero trazer isso para o teu espírito, que muitas das vezes nós estamos dentro e nós vamos ter que enfrentar os nossos conflitos pessoais. Se você não suporta ficar dentro da sua casa, se você está entrando em parafuso, há algo de errado. Se você não suporta ter o seu contato com Deus, ler a sua palavra, ter esse momento, meu irmão, de secreto, algo está errado dentro de você. É óbvio que toda mudança, toda saída da zona de conforto, que é o que nós estamos vivendo como mundo, como pessoas, como seres humanos, nós estamos vivendo algo diferente de tudo que nós experimentamos. Nós estamos vivendo, estamos passando por uma mudança, e toda mudança ela vai gerar uma angústia, ela vai gerar uma necessidade, e se você não sabe lidar com essa angústia, você fica desesperado, porque nós estamos mudando o nosso ritmo de trabalho, o nosso ritmo de vir à igreja, a nossa forma de nos comunicar, a nossa forma de nos relacionar. Isso está nos tirando da nossa zona de conforto, e isso vai nos gerar angústia, isso vai nos gerar cada dia mais essa angústia, e a gente tem que trabalhar isso em Deus, porque logo quando nós voltarmos para as nossas vidas naturais, para os nossos afazeres comuns, para as nossas aulas presenciais, para os nossos ajuntamentos, nós vamos ter outro desconforto, porque aí nós já vamos estar habituados, nosso corpo ele se habitua com a situação que está, a gente aprende olhando, a gente aprende dessa maneira, e aí a gente vai sentir outro desconforto, porque aí são reuniões, são jejum, são um monte de coisa que a gente tem que fazer, e a gente fala, meu Deus, mas estava tão bom em casa, ou seja, a gente vai estar completamente, todas as vezes, insatisfeitos. Se a gente trabalha, é porque a gente trabalha. Agora, se a gente está em casa, é porque a gente está em casa. Se chove, é porque está chovendo. Se faz calor, é porque está fazendo calor demais. Sabe, essa insatisfação nossa revela o quanto que nós somos ingratos e o quanto nós precisamos ser flexíveis à mão de Deus e aquilo que está se formando, e o quanto que nós devemos ser resilientes a tudo aquilo que nós acreditávamos ser forte. Jó é uma prova disso. Será que você está sabendo lidar com tudo aquilo que está dentro de você? Será que você está fazendo como Adão, transferindo a responsabilidade? Olha, foi a esposa, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou será que você está acatando? Será que o problema, tudo isso que está passando, será que é problema dos outros, o que eu estou vivendo dentro da minha casa? Os conflitos que eu vivo, cada postagem que eu coloco lá no Instagram, cada vídeo que eu gravo, toda vez que eu ataco o presidente, eu ataco algum governante, será que o problema é dele ou será que o problema é meu? Que não sei lidar com as situações, que não sei me portar diante dos desafios que estão sendo apresentados para mim. Ei, é hora de nós cristãos começarmos a desenvolver não somente uma inteligência espiritual, mas uma inteligência emocional, aonde a gente não estuda só anjos e demônios, mas a gente estuda sobre a gente, sobre a nossa humanidade. Você sentir dor, você sentir desconfortável, você está angustiado, é saber conviver com tudo isso, e saber que você faz parte de um mundo, que você é carne, não é anjo, e aceitar tudo aquilo que você está vivendo dentro de si, e passar. Nós somos um corpo, nós somos uma alma, nós somos um espírito, e na nossa alma tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, e sentir tudo isso faz parte do projeto de Deus. Às vezes a gente quer aniquilar, eu não posso sentir dor porque eu sou crente. Não, meu irmão, você vai sentir dor. Sabe de uma coisa? O fato é que muitas vezes nós ficamos tão angustiados porque nós nos consideramos santos demais, soberanos demais. O fato de você estar no Éden, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar no secreto não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai sentir, não quer dizer que você não vai sentir a dor. Você vai sentir, você vai passar. Sabe por quê? Porque toda vez que você se coloca num lugar de soberania, de poder, de majestade, de intocável, você fala: Deus, você é homem, você é ser humano, e o poder de Deus não pode se aperfeiçoar naqueles que são santos demais, naqueles que não erram, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente tem que reconhecer que nós somos dependentes.
A gente tem que reconhecer que Deus é soberano, que Ele é poderoso e nós dependemos dEle com tudo que temos, com tudo que somos. Nos sentir autossuficiente, meu irmão, é ser prepotente demais diante de um Deus tão magnífico, tão santo, tão intocável. Jesus, ele disse para nós: olha, se eu venci o mundo, tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer. Você vai sofrer. Às vezes quando nós lemos a Bíblia, nas nossas mentes, nós somos condicionados a acreditar que por ser Jesus, que por ser o soberano, Ele estaria naquela cruz e que Ele não pensaria que fosse traído, que talvez Ele olhasse e Ele não visse aqueles discípulos. Você acha que Jesus não teve aquele sentimento de traição, meu irmão? Ele era um humano, Ele é humano, Deus poderoso, mas Ele também sentia como eu e você. Nós muitas vezes nos sentimos traídos, nós muitas vezes nos sentimos ali entristecidos. Quando Jesus ia para o seu secreto, meu irmão, era tão incrível, que Ele sentia dor, Ele transpirava ali de uma maneira tão gritante. A gente observa esse relato, e esses relatos são para dizer: olha, Jesus era humano como eu e você, Jesus sentia as dores como eu e você, Jesus sentia os momentos de desespero como eu e você, e está tudo bem, porque a gente está nesse mundo, faz parte da nossa alma. Sabe, querido, estar no secreto é enfrentar nós mesmos, enfrentar os nossos maiores desafios e vencê-los. É no secreto muitas vezes que nós somos ali feridos, machucados. Quantas vezes as pessoas que você ama te feriram? Quantas vezes você se sentiu ferido porque alguém que você ama demais te machucou? Ei, eu quero te dizer algo nessa noite, querido, preste atenção. Nesse mesmo lugar de ferida, esse mesmo lugar de ferida também é o mesmo lugar de cura, é o mesmo lugar de libertação, é o mesmo lugar de restauração, e você precisa começar a se adaptar a essa realidade. Você precisa começar a entender que Adão, naquele momento, meu irmão, enquanto ele estava para lá e para cá, enquanto ele tinha sua esposa, ei, você não vai projetar os seus desafios, você não vai projetar, você não vai trazer a culpa de tudo que você está vivendo para o outro, porque esse é um conflito seu. Então saiba lidar com ele, saiba enfrentar ele. Existem pessoas que estão gostando da pandemia, e existem pessoas que não estão gostando, e está tudo bem. Saber respeitar a opinião dos outros é tão importante como você querer que respeitem a sua. Tem gente que está adorando ficar em casa, mas tem gente que não está, e está tudo bem. É hora da gente começar a se readaptar no Éden e entender que eu não posso transferir o meu excesso, a minha falta para o outro. Se algo não está acontecendo na minha vida é por conta do outro. Se eu estou desesperado em casa querendo trabalhar é por conta do outro que não quer. Ô, meu irmão, saiba lidar com os seus problemas pessoais. Saiba ir ao trono do Senhor e chorar lá nos pés dele e dizer: Pai, o problema sou eu, não é Eva, o problema sou eu. Saiba se conhecer. Esse lugar, começa a olhar no espelho e começa a se enxergar, a ver quem é você. Talvez você estava tanto no ativismo que ele camuflou. O ativismo tem esse poder, querido, de camuflar aquilo que de fato somos. Porque se trabalhamos, se vamos do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja, e ali naquela roda de ativismo nós muitas vezes nos perdemos. Meu irmão, hoje o Senhor está te parando para dizer assim: você precisa se conhecer, você precisa parar. Tudo aquilo que um dia foi camuflado, hoje Ele tira a cortina dos nossos olhos, a cortina do nosso coração, e mostra de fato quem somos. Não é culpa do outro, é a nossa culpa que nos rendemos e caímos numa apatia espiritual e acreditamos estar santo, acreditamos estar fazendo a coisa certa,
Você não faz a coisa certa quando você está 100% na igreja. Você não faz a coisa certa quando você está 100% só numa área da sua vida. Você nessa roda da vida, você tem que preencher todos os momentos. Você tem que estar com a sua família, você tem que estar no seu ministério, você tem que estar no seu trabalho, você tem que dedicar os seus estudos. Qual área que ainda falta você preencher na sua vida? Qual área que você precisa encontrar a falta? Qual área? Dentro do Éden é um lugar de encontro com Deus, mas também é um lugar da perda de relacionamento com Deus. Por isso, meu irmão, tenha o seu coração totalmente dependente dele. E declare a Ele que Ele é soberano todos os dias e que nós não. Que nós não. Foi no secreto que ali Davi tramou a morte de Urias. Tramou tantas coisas. Mas foi ali também naquele lugar, na casa, no palácio, naquele lugar que ele também colheu os frutos do seu pecado. Nesse lugar onde nós acreditamos que não pode acontecer mais nada, é nesse lugar que acontece tudo. É nesse lugar que o seu caráter é formado. É nesse lugar que nós somos forjados em Cristo Jesus. Se nós suportamos o nosso secreto, nós suportamos qualquer coisa. Meu irmão, se você está conseguindo aí, eu recebo tantas mensagens: pastor, está difícil suportar minha esposa. Faz parte, irmão, foi você que escolheu casar com ela. Tá difícil suportar meu filho, tá difícil suportar minha mãe. Ah, meu irmão, faz parte. Se você suportar a sua casa, se você se suportar, meu irmão, lá fora vai ser facinho você suportar tudo e todos. Porque no nosso campo, no campo de batalha é fácil. Difícil é a gente estar ali no treinamento, no campo de treinamento. E a sua casa, a sua família é o seu campo de treinamento. Pode parecer cômico, mas é a realidade. Sabe, querido, você e eu, nós precisamos entender que ali nós vamos ter que saber lidar com os nossos desafios, com as nossas dores, para poder sairmos dali. E Deus, Ele está pronto para liberar sobre mim e sobre você crescimento, graça, bondade. Meu irmão, faça como Maria, pare o que está fazendo. Talvez você fale: eu estou nesse tempo de pandemia, então eu não estou fazendo nada. Faça algo, mas também saiba parar. Treine o seu corpo, a sua mente a se conectar em Deus, em Cristo Jesus, e permita-o que Ele o faça crescer. Saia diferente desse lugar. Saia diferente de quando você entrou. Reconheça o tanto que você não é Deus, o tanto que você precisa dele, o tanto que você almeja por estar perto desse Deus tão soberano e tão poderoso. Ame o Senhor acima de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela diz assim, em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 em diante: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Se você começar a olhar um pouquinho a perspectiva de visão diferente de onde você está, do lugar aonde você está, sabe, eu tenho algo para compartilhar com você. É tão importante quando nós estamos subindo um morro. Eu me lembro de uma vez de ir para uma praia no Rio de Janeiro, lá para Niterói, Itacoatiara. E aí eu me lembro de subir um morro gigantesco, e eu ainda não via a paisagem linda que me esperava quando eu escalasse aquela montanha.
Não havia equipamento nenhum. Você vai para essa praia, você chega lá, você sobe um morro gigantesco, e aí na hora que você chega no topo, você vislumbra, você olha aquele universo, aquele mar, aquela praia, aquele lugar tão maravilhoso, tão lindo. E aí quando você olha, você fala assim, valeu a pena eu chegar aqui. Mas sabe, eu me lembro de uma vez eu estar com alguns amigos meus, e aí um deles chegou primeiro, porque estava nos dirigindo, e aí tinha uma amiga minha que estava comigo, e esse outro amigo já tinha chegado, ele falou, aqui é lindo, é maravilhoso, mas de onde nós estávamos muito cansados, nós estávamos transpirando demais, estava um sol do Rio de Janeiro, que você sabe como é. E aí, meu irmão, a gente não conseguia ver a paisagem, a gente não conseguia ver o tanto que aquela coisa maravilhosa estava ali nos esperando para ver, para enxergar. Mas mesmo assim a gente persistiu, mesmo parando muitas vezes, mesmo tendo que tomar água muitas vezes, mesmo que o sol queimando a gente continuou, persistiu. E aí quando a gente chegou no topo, quando a gente estava lá onde esse meu amigo estava, e ele estava sorrindo, esperando, quando a gente chegou, aquela canseira parece que tinha ficado lá embaixo, porque tudo aquilo que a gente olhava de lindo, de incrível, aquilo ganhou a nossa visão, nós fomos agraciados por contemplar aquilo, e um sentimento de gratidão, de amor, de admiração, por tudo aquilo que a gente estava vendo. Era tão maravilhoso, meu irmão. O que você está vivendo hoje, independente da situação do mundo, do Brasil, não é uma coisa só. Se você está vendo algo muito ruim, é porque talvez você ainda não chegou no topo da montanha, e você precisa chegar para ver o que Deus está fazendo. A sua opinião, eu aprendi isso ao longo da minha vida, que a minha opinião, ela é formada do meu ponto de vista, de onde eu estou. E talvez a opinião do meu vizinho é porque ele está enxergando de um outro lugar. E se ele está contemplando esperança, se ele está vendo a esperança, é porque talvez ele já tenha chegado primeiro do que eu lá. E está tudo bem eu não ter chegado ainda, mas eu vou chegar. O que eu não posso é me sabotar. O que eu não posso é deixar de acreditar que eu também vou chegar lá, que eu também vou enxergar da forma que ele está enxergando. E se você talvez esteja na outra posição, esteja enxergando já o mar, a praia, as pessoas felizes, é respeitar o outro que ainda está subindo e entender que ele vai chegar. E se você puder ajudar, é melhor do que você derrubar. Então muitas das vezes a gente vai ver a murmuração, muitas vezes a gente vai ver o outro caindo, muitas vezes a gente vai ver o outro reclamando, mas olhar para baixo e ver que é um pedido de socorro, que você pode ajudar com as suas palavras, é diferente, meu irmão. É diferente. É semear nessa terra que precisa frutificar. É acreditar que a gente vai chegar junto e a gente vai contemplar a mesma coisa. E eu me lembro que quando chegou nós três no topo, a gente compartilhou, bateu foto junto, a gente estava compartilhando da mesma visão. O que falta hoje, para mim e para você, é caminhar na mesma visão. É entender que a culpa não é de Eva, que a culpa não é minha, que somos um só. E se você sofre, eu sofro. Por isso, meu irmão, dê a mão para sua família, para os seus amigos, para os seus líderes, para a sua liderança, para a sua igreja, para o seu pastor. E vamos subir todo mundo junto, porque o lindo da vida não é estar sozinho, mas é compartilhar essa comunhão que Deus liberou sobre nós.